Olá! Hoje nós vamos fazer a lição 186. Essa lição ela foi apagada sem querer e não foi possível recuperar. Então vamos refazê-la. A salvação do mundo depende de mim. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade, que não te confere nenhuma outra função a não ser a que te foi dada. Ele oferece a tua aceitação da parte que te foi designada, sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido, apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando-o à paz do céu. Aqui ele coloca para nós o que é arrogância e o que é humildade, bem diferente do que aprendemos no mundo. Arrogância é dizer que eu sou algo à parte de Deus, é dizer que eu sou um corpo separado. E humildade, a verdadeira humildade, é assumir o ser que eu realmente sou, a imagem e semelhança de Deus. E assim reconhece a vontade de Deus, que é a vontade de ser uno, Pai e Filho, em unidade perfeita. Por isso, une todas as vontades. Não lutemos contra a nossa função. Não fomos nós que a estabelecemos. Não é ideia nossa. Os meios pelos quais ela será perfeitamente cumprida nos são dados. Tudo que nos é pedido é aceitar a nossa parte com genuína humildade e não negar que somos dignos com arrogância autoenganadora. Temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. Quando estamos identificados com um corpo, com um ser separado, nós temos uma arrogância autoenganadora, dizendo que somos ruins, que somos imperfeitos, que somos falhos, e achamos isso bonito de se dizer, pensando que isso é humildade. Aqui nós invertemos tudo e o que só precisamos fazer é aceitar a nossa parte com genuína humildade, aceitar que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A ideia de hoje pode parecer bastante grave, até que vejas o seu significado. Tudo o que ela diz é que o teu Pai ainda se lembra de ti e te oferece a confiança perfeita que tem em ti, que és o seu filho. Não pede que sejas de nenhum modo diferente do que és. O que poderia a humildade requerer senão isso? E o que poderia a arrogância negar senão isso? Hoje não nos esquivaremos da nossa tarefa, sob a alegação capciosa de que a modéstia está sendo ultrajada. É o orgulho que quer negar o chamado pelo próprio Deus. Hoje deixamos de lado toda a falsa humildade, para que possamos escutar a voz de Deus revelar-nos o que Ele quer que façamos. Não duvidamos da nossa adequação para a função que Ele nos oferecerá. Teremos certeza apenas de que Ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. E se Ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Então, hoje, que não sejamos diferente do que já somos. E Deus nos considera dignos. E se Ele disse, nós somos exatamente como Ele nos criou. Há um caminho e apenas um para seres liberado da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe.
Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Não julgues o teu valor para o plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, esteja certo de que é assim. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. Mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem fazer. Só existe um caminho real. O outro é a ilusão. A voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, porque Pai e Filho são um. E aquele que aceita a sua realidade sabe que não se separou, que não se tornou um corpo separado e que é uno em Deus para sempre. A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. É essa imagem que se intimida e recua aterrorizada quando a voz por Deus te assegura que tens a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens. Tu não és fraco, como é a imagem de ti mesmo. Não és ignorante e indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em ti e a miséria não pode aproximar-se da santa casa de Deus. A voz por Deus te relata tudo isso, e à medida que ele fala, a imagem treme e busca atacar a ameaça que não conhece, sentindo as suas bases desmoronarem-se. Solta-a. A salvação do mundo depende de ti e não desse montinho de pó. O que pode ele dizer ao Filho Santo de Deus? Por que precisa sequer preocupar-se com isso? É só a arrogância que faz esta imagem que pensamos que somos. Uma imagem que se acha fraco, se acha ignorante, indefeso, pecador. Mas essa imagem é aquela que tem medo de que, ao reconhecer quem verdadeiramente é, tem medo de não ser nada. Mas é no reconhecimento de que essa imagem é nada, é que você se reconhece como o ser real que você é, forte, santo, a imagem e semelhança de Deus. Solte o apego a essa imagem. A salvação do mundo depende de ti, do Filho Santo de Deus, e não desse montinho de pó que pensamos ser. E assim achamos a nossa paz. Aceitaremos a função que Deus nos deu, pois todas as ilusões baseiam-se na estranha crença de que podemos fazer outra para nós mesmos. Os papéis que nós mesmos fizemos são mutáveis, parecem passar do desconsolo ao sublime êxtase do amor e de amar. Podemos rir ou chorar e saudar o dia com boas-vindas ou com lágrimas. O nosso próprio ser parece mudar ao experimentarmos 1000 alterações de humor e as nossas emoções de fato nos remontam às alturas ou nos atiram ao chão em desespero. A função que Deus nos deu é o perdão, é olhar para todas essas crenças ilusórias e saber que nada foi possível, que nunca pudemos fazer outra crença ou outra função para nós mesmos. Só podemos perdoar. Esse ser separado, esse ser dual, ele tem 1000 alterações de humor. Uma hora está bem, uma hora está mal. Estamos presos a uma dualidade. É esse o Filho de Deus? Poderia ele criar tal instabilidade e chamá-la de filho? Aquele que é imutável compartilha os seus atributos com a sua criação. Todas as imagens que o seu filho parece fazer não têm efeito sobre o que ele é. Atravessam a sua mente como folhas varridas pelo vento, que por um instante formam um padrão, depois separam-se para novamente agruparem-se e desaparecerem.
ou como miragens vistas num deserto surgindo do pó. Essas imagens sem substância irão embora e deixarão a tua mente desanuviada e serena quando aceitares a função que te é dada. As imagens que fazes só dão origens a metas conflitantes, vagas e temporárias, incertas e ambíguas. Quem poderia ser constante em seus esforços ou dirigir suas energias e concentrar as forças em direção a metas como essas? As funções que o mundo estima são tão incertas que, no mais seguro dos casos, mudam 10 vezes por hora. Que esperança de benefício pode se basear em metas como essas? O filho não pode ser tão instável, ter metas tão contraditórias, ambíguas, temporárias. Esse não é o Filho de Deus. Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa a noite a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada sobressai clara e totalmente sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade. Ela vem daquele que desconhece o erro e a sua voz tem certeza das suas mensagens. Essas não se alterarão, nem entrarão em conflito. Todas apontam para uma única meta, a qual podes atingir. O teu plano pode ser impossível, mas o plano de Deus jamais pode falhar, pois Ele é a sua fonte. A função que te foi dada é o perdão, e o perdão, ele sobressai sem ambiguidade, porque o perdão olha para tudo como o mesmo. Ele vai ver ilusão como ilusão e verdade como verdade. O perdão, ele vai discernir entre o que é real e o que é irreal e vai usar tudo para se lembrar da sua realidade. Faze conforme a voz de Deus te indicar, e se ela te pedir algo que pareça impossível, lembra-te de quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. Em seguida, considera isto. Quem tem mais probabilidade de estar certo? A voz que fala pelo Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas exatamente como são, ou uma imagem distorcida de ti mesmo, confusa, desnorteada, inconsistente e insegura de todas as coisas? Não deixes que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo teu Criador, que se lembra de ti e que insiste para que agora te lembres dele. A sua voz gentil está te chamando, do conhecido ao desconhecido. Ele quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Quer fazer uma restituição, embora seja completo. Uma dádiva para ti, embora tenha o conhecimento de que já tens tudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que o seu filho percebe, embora ele não as veja. Pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas. Essas são as formas que jamais podem enganar, pois vêm da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor, que assim como é no céu, não tem forma. Mas o que é necessário aqui é dado aqui, na medida em que for necessário. Dessa forma, podes realizar a tua função, até mesmo aqui, embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. A salvação do mundo depende de ti, que podes perdoar. Essa é a tua função aqui. E é por isso que a salvação do mundo depende de mim, porque eu posso perdoar e ver que nunca houve separação. E tudo o que eu vejo aqui, eu uso somente como lembrete
E o perdão é saber que nada foi possível à parte de Deus. A salvação do mundo depende de mim.